Olá, cursistas! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa disciplina Agente Comunitário de Saúde, ou ACS, que será como vou me referir ao longo das nossas aulas. Meu nome é Renato Oliveira, sou formado em Ciências Biológicas e tenho mestrado na área de Biologia e Conservação. Graduei e pós-graduei na Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes. Bem, encerrando esse momento de apresentação, vamos agora falar de nosso conteúdo. Durante nossa disciplina Agente Comunitário de Saúde, vamos discutir os elementos relacionados à profissão do ACS. Também vamos discutir sobre a sua origem, sua função, seu perfil e a descrição de suas atribuições. Além disso, ocorrerão outras discussões ao longo do curso que darão a vocês um aprofundamento da função e um novo olhar sobre a profissão do agente comunitário. Antes de darmos início à disciplina, vamos aprender alguns conceitos que veremos ao longo de toda a nossa disciplina e que é muito importante entendermos agora para que não tenhamos dúvidas ao longo do curso. Muito bem, pessoal. Quais são esses conceitos importantes que vocês deverão saber, deverão entender para poder entender melhor essa nossa disciplina? São 4 conceitos básicos. O primeiro é a prevenção, que é o conjunto de ações que visam evitar o aparecimento de doenças na população, ou seja, visam a diminuição da incidência da doença. Tem por objetivo a promoção de saúde e proteção específica. São exemplos de prevenção. A vacinação e o tratamento de água para o consumo humano. Então, essa primeira ação, pessoal, a prevenção, se resume no fato de você evitar chegar a um estágio mais crítico em relação à saúde da pessoa. O segundo conceito é a promoção. Promoção é o ato de promover estratégias. As estratégias são voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população através da realização de ações que visam eliminar ou controlar a causa das doenças. Então, pessoal, são exemplos de promoção 3 fatores: os fatores psicológicos, os fatores biológicos, os fatores psicológicos e os fatores sociais. Os fatores biológicos estão relacionados às doenças, que são exemplos: o câncer, a hipertensão e doenças relacionadas à herança genética. Os fatores psicológicos estão relacionados ao estado emocional da pessoa. E já os fatores sociais estão relacionados às condições de vida dessa pessoa. O terceiro conceito importante é a proteção. Proteção é tudo que se refere às ações de saúde voltadas de maneira específica para prevenir riscos e exposições da população às doenças, garantindo a manutenção da saúde. São exemplos de proteção a vacinação e ações de tratamento da água. O quarto conceito é a recuperação. Recuperação, ela acontece quando a pessoa já adoeceu e é preciso desenvolver ações para evitar as complicações e as sequelas da doença. Então, são exemplos de recuperação: os atendimentos hospitalares, a urgência, a emergência e os exames. Após aprendermos sobre esses conceitos, que serão muito importantes ao longo da nossa disciplina, vamos agora introduzir mais profundamente na disciplina Agente Comunitário de Saúde, o ACS. Mas antes, vamos citar os 4 conceitos que acabamos de aprender para não esquecermos, pois esses conceitos serão essenciais. Então são eles: a prevenção, a promoção, a proteção e a recuperação. Ok? O ACS é um personagem muito importante na implementação do Sistema Único de Saúde, o SUS, fortalecendo a integração entre os serviços de saúde da atenção primária e a comunidade. No Brasil, atualmente, mais de 200 mil agentes comunitários de saúde estão em atuação, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, seja com ações de promoção e de vigilância em saúde. O trabalho do ACS é considerado uma extensão dos serviços de saúde dentro das comunidades, já que ele é um membro dessa comunidade e possui, assim, um envolvimento pessoal com essa comunidade. Ele é um personagem fundamental, pois é quem está mais próximo dos problemas que afetam a essa comunidade. O agente comunitário de saúde é alguém que se destaca pela capacidade de se comunicar com as pessoas
e pela liderança natural que exerce. A ação do ACS favorece a transformação de situações, problemas que afetam a qualidade de vida das famílias, como aquelas associadas ao saneamento básico, à destinação do lixo, a condições precárias de moradia, a situações de exclusão social, como desemprego, violência e a violência familiar e drogas. Então, pessoal, o principal objetivo do ACS é contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. Vou repetir, espero que vocês anotem, pois é muito importante que se lembrem desse conceito, dessa definição. O trabalho do ACS tem como principal objetivo contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. Mais uma vez, o trabalho do agente comunitário de saúde tem como principal objetivo contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade, ok? E para que ele possa contribuir na qualidade de vida das pessoas, o agente comunitário de saúde deve estar sempre em alerta. Todas as famílias e pessoas do território de todos os ACS devem ser acompanhadas por meio de visita domiciliar, na qual se desenvolve ações de educação em saúde. Porém, a atuação não está limitada ao domicílio, ocorrendo também nos diversos espaços comunitários. E quais seriam esses espaços comunitários? Seriam exemplos: as praças, as quadras e as academias ao ar livre, entre outros exemplos. Todas essas ações que estão voltadas para a qualidade de vida das famílias necessitam de posturas ativas por parte da população. E na maioria das vezes é o ACS que exerce a função de estimular e organizar as reivindicações da comunidade. O que quero dizer com isso é que você, ACS, é quem deve auxiliar a população em busca de melhorias para a qualidade de vida. O ACS deve estar sempre atento ao que acontece com as famílias do seu território, identificando com elas os fatores socioeconômicos, culturais e ambientais que interferem na saúde das pessoas dessa comunidade. Ao identificar ou tomar conhecimento da situação-problema, precisa conversar com a pessoa ou com os familiares e depois encaminhá-la à unidade de saúde para uma avaliação mais detalhada. Caso a situação-problema seja difícil de ser abordada ou não encontre uma abertura das pessoas para falar sobre o assunto, deve-se relatar a situação para a equipe. Os diferentes aspectos de um problema deverão ser examinados cuidadosamente com as pessoas, para que sejam encontradas as melhores soluções. As orientações de prevenção de doença, promoção à saúde, entre outras, devem ser estabelecidas pelo planejamento de toda a equipe. Todas as pessoas da comunidade deverão ser acompanhadas, principalmente aquelas em situação de risco. Há situações em que será necessária a atuação de outros profissionais da equipe, sendo indicado o encaminhamento para a unidade de saúde. O ACS deverá comunicar à equipe quanto à situação encontrada, pois, caso não ocorra o comparecimento à unidade de saúde, deverá ser realizada a busca ativa, ou também chamada de visita domiciliar, que é quando o agente comunitário de saúde vai à casa das pessoas. Todas as ações são importantes e a soma delas qualifica o trabalho. No entanto, é fundamental compreender a importância da participação popular na construção da saúde, estimulando assim as pessoas da comunidade a participarem das discussões sobre sua saúde e o meio ambiente em que vive. Desse modo, ajudando a promover a saúde e a construir ambientes mais saudáveis. Muito bem, pessoal. Vamos agora falar um pouco sobre as situações de risco. As situações de risco são aquelas em que uma pessoa ou grupo de pessoas correm perigo. Isso quer dizer, tem maior possibilidade ou chance de adoecer ou de até mesmo de morrer. Nesses casos, as pessoas têm mais chance de adoecer e morrer se não forem tomadas as providências necessárias. A situação de risco pode ser agravada por obstáculos ou fatores que dificultam ou impedem as pessoas de terem acesso às unidades de saúde. Como exemplo, a localização do serviço, a ausência de condições para acesso das pessoas com deficiência física, como a falta de espaço para cadeira de rodas,
banheiros não adequados. São exemplos também os serviços urbanos, os serviços de transportes urbanos insuficientes, horários e dias de atendimentos restritos ou em desacordo com a disponibilidade da população, capacidade de atendimento insuficiente, burocratização no atendimento e os preconceitos, sejam eles raciais, religiosos, culturais e sociais. Só haverá acessibilidade quando esse conjunto de fatores contribuírem para o acesso do usuário aos serviços de saúde. Existem situações de risco que afetam a pessoa individualmente e, portanto, têm soluções individuais. Outras atingem um número maior de pessoas em uma mesma comunidade, o que irá exigir uma mobilização coletiva por meio da participação da comunidade integrada às autoridades e serviços públicos. Os conselhos de saúde, sejam eles locais, municipais, estaduais ou nacional, e a conferência são espaços que permitem a participação democrática e organizada da comunidade na busca de solução. É importante ressaltar que essa participação não deve restringir apenas aos conselhos e conferências, podendo se dar de outras formas, que seriam através de reuniões das equipes de saúde com a comunidade e associação de moradores, também a existência de caixa de sugestões, ouvidorias e também do Disque Denúncias e outros exemplos. Dito isso, vamos agora fazer uma pequena introdução no conteúdo. Muito bem, pessoal, então vamos fazer uma pequena introdução para que vocês tenham um melhor entendimento da função do ACS, do agente comunitário. Para você, ACS, realizar um bom trabalho, é necessário que você conheça o território. É necessário que você conheça não só os problemas da comunidade, mas também suas potencialidades de crescer e se desenvolver social e economicamente. Ou seja, você não vai apenas ver as situações críticas, você vai ver as possíveis situações de evolução daquela comunidade, de possíveis melhorias para aquela comunidade. É muito importante que você seja uma pessoa ativa, que você tenha iniciativa, que você não fique esperando as coisas acontecerem, que você vá em busca de soluções. É importante também que você goste de aprender coisas novas, porque a todo momento vão estar surgindo situações novas para você. É importante observar as pessoas, as coisas, os ambientes. Esse tópico é importante em relação ao fato de observar as pessoas, porque várias situações vocês vão se deparar com pessoas fechadas que não querem se abrir para uma possível situação de risco e cabe a você, ACS, identificar essa situação e procurar maneiras de ajudar a essa pessoa ou a essa família. E é muito importante que você haja com respeito e ética perante a comunidade e os demais profissionais. Desse modo, podemos dizer então que o agente comunitário de saúde deve identificar as áreas e situações de risco, sejam elas de forma individual ou coletiva. O ACS deve encaminhar as pessoas ao serviço de saúde sempre que necessário, como exemplo, pessoas que estão em estado de saúde mais debilitadas, mais adoentadas em relação a outras, cabe a você, ACS, identificar essa situação e encaminhar para a unidade de saúde. Você também deve orientar as pessoas de acordo com as instruções da equipe da saúde, ou seja, se determinada pessoa foi à unidade de saúde e recebeu um determinado medicamento, cabe a você instruir essa pessoa que continue tomando esse medicamento conforme foi recomendado pelo médico dessa unidade. Podemos dizer, o ACS também deve acompanhar a situação de saúde das pessoas para ajudá-las a conseguir bons resultados. Então, pessoal, durante toda a nossa disciplina, vamos, como foi dito no início da aula, vamos ver as situações de risco. E são exemplos de situação de risco bebês que nascem com menos de 2,5 kg e crianças que estão desnutridas. São exemplos também filhos de mães que fumam, bebem bebidas alcoólicas e usam drogas na gravidez. São exemplos gestantes que não fazem o pré-natal,
gestantes que fumam ou gestantes que tenham diabetes ou a pressão alta. Então, pessoal, esses são os exemplos da situação de risco. E em cima das situações de risco, nós temos as situações que agravam as situações de risco, ou seja, é necessário considerar condições que aumentam o risco de as pessoas adoecerem. E são exemplo, a baixa renda, o desemprego, acesso precário a serviços, sejam eles água, luz elétrica, o transporte, a falta de água tratada, lixo armazenado em locais inadequados, uso incorreto de venenos na lavoura, poluição do ar ou da água, esgoto a céu aberto, falta de alimentação ou alimentação inadequada, uso inadequado de medicamentos prescritos, a automedicação, que é um perigo, muita gente se automedica, e a descontinuidade do tratamento. Foi recomendado um tratamento para uma pessoa de uma determinada família e ela não segue o que foi recomendado, ela para de tomar o medicamento logo no segundo dia. Então, todas essas situações agravam as situações de risco. Após essa pequena introdução, vamos especificar mais em certos assuntos, seguindo o cronograma de nossa disciplina. Lembro a vocês que nosso cronograma está todo detalhado na nossa sala virtual. Especificando mais sobre certos assuntos, hoje vamos falar sobre o principal motivo que nos move na área da saúde, que é a importância de cuidar do outro, de cuidar do próximo, fator essencial para o futuro agente comunitário de saúde. Existem várias situações que acontecem ao decorrer de nossas vidas e nos forçam a refletir sobre alguns valores pessoais e também sobre nossas atitudes e decisões, sejam elas questões pessoais, familiares ou coletivas, simples ou complexas, e que podem ser resolvidas de diferentes formas, de acordo com os costumes locais ou até mesmo de acordo com a época em que vivemos. Isso quer dizer que provavelmente eu não tomaria a mesma atitude que você ou que outras pessoas ao nosso redor, visto que cada um pode optar por saídas muito diferentes para os mesmos problemas. O que quer dizer é que cada pessoa reage de maneira diferente à mesma situação. Uma forma de exemplificar o que estou dizendo é observando o comportamento diverso das pessoas em relação a casos de acidente de trânsito ou qualquer outra situação do tipo. As reações seriam inúmeras, já que cada pessoa reage de maneira diferente da outra. Nessa situação, algumas pessoas evitariam observar o que aconteceu. Outras passariam lentamente ao lado, tentando enxergar todos os detalhes e seguiriam adiante. Há também aqueles que parariam e permaneceriam por um longo tempo, sem nada fazer. Esses podem ser definidos como os curiosos. Temos também aqueles que gostariam de ajudar, mas não ajudam, pois não possuem um conhecimento suficiente para tomar a atitude correta sobre o ocorrido. E por fim, aqueles poucos que parariam e ajudariam os acidentados. E ajudariam como? Sinalizando o local, isolando a área, chamando a ambulância de emergência ou dando início aos primeiros socorros. De forma alguma, significa que aquele que não parou aqueles que não pararam ou que não souberam o que fazer sejam pessoas ruins ou que não importem com os outros, mas apenas que não se sentem preparados para enfrentar uma situação desconfortante como essa, da qual não possuem o conhecimento para lidar com a situação, ou seja, não estão preparadas. Casos como esse exigem uma resposta rápida e transformadas em atitude, que podem ser específicas ou aprendida. É fácil perceber quando uma pessoa tem uma resposta específica a essas situações. Essa situação é representada por aquela criança que estava sempre pronta a ajudar os amigos quando se machucava brincando. Também podemos usar como exemplo uma pessoa que já realizou um curso de primeiros socorros ou já passou por essa situação anteriormente em sua vida. Ou seja, já possui algum conhecimento da situação.
e assim se torna capaz de ajudar. De qualquer forma, o desejo de ajudar o outro é o que move as pessoas no sentido de torná-las solidárias e dispostas a colaborar. E você, futuro agente comunitário de saúde, que está fazendo esse curso, eu tenho certeza de que também possui esse desejo, o desejo de ajudar o próximo. Quando essa vontade de ajudar o próximo se torna mais forte a ponto de você querer cuidar dele, seja ele quem for, você segue para uma profissão da área da saúde, se tornando médico, enfermeiro, dentista, fisioterapeuta, agente comunitário, entre outras profissões da área. Os ACS são capazes de preocupar com o próximo, sentindo a responsabilidade pelo cuidado com o outro e desejando que este cuidado seja sempre o melhor possível. O profissional de saúde que não trata as pessoas apenas pela obrigação e sim com emoção e envolvimento é um profissional vivo, que interage e transforma as pessoas e o ambiente de trabalho positivamente, sempre de maneira contagiante. Fiquem certos, cursistas, que ao longo da profissão de agente comunitário de saúde, vocês passarão por várias emoções. Vocês irão sorrir, chorar, sentir raiva, afeto, revolta, compaixão e principalmente a sensação de dever cumprido para com a sua comunidade. Pois esses sentimentos fazem parte do dia a dia do agente comunitário de saúde. Ok? Continuando nossa disciplina, vamos falar agora sobre a importância do trabalho do ACS para a promoção da saúde e a prevenção das doenças. Olha os conceitos aí, pessoal, do início da nossa aula. Promoção e prevenção. Muito bem. O trabalho do ACS sempre foi entendido pela população como uma extensão dos serviços e dos profissionais de saúde. Como executado por pessoas que já estão inseridas na comunidade, passa a ser uma das principais estratégias utilizadas para promover mudanças significativas na construção da atenção integral à saúde, afirmando assim a sua importância no processo de consolidação dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, o SUS. Por ser um membro da comunidade, o ACS deve ser uma pessoa que se identifique em todos os sentidos com a sua própria comunidade. Além disso, por estar próximo dos problemas que atingem a essa população, sem dúvida, o ACS possui uma facilidade para entender e participar do processo de promoção da saúde na área de alcance, por meio de desenvolvimento de um trabalho educativo. Ao incentivar e interagir junto às pessoas da comunidade, o ACS promove a participação popular através de um trabalho entre todos os setores envolvidos, que é a educação, a ação social, o meio ambiente, entre outros, tendo como maior objetivo a qualidade de vida. No trabalho diário, o agente comunitário de saúde se dá com uma série de situações que comprometem a qualidade de vida da população, desde a abordagem da família, o contato com situações de vida precária, que determina as condições de saúde, até o posicionamento frente à desigualdade social e a afirmação da cidadania. O ACS observará o indivíduo no seu contexto familiar, ou seja, compreenderá por que o ambiente onde ele está inserido pode ser uma situação de risco. Antigamente, os agentes comunitários de saúde realizavam suas ações de maneira que priorizava apenas as questões relacionadas ao materno-infantil, ou seja, ações relacionadas à gravidez, ao parto, ao pós-parto e acompanhamento de crianças menores de 1 ano. Hoje em dia, o trabalho é mais abrangente, não é tanto específico. A atuação do ACS não se resume apenas no domicílio, ou seja, ir na casa das pessoas. Ocorre também nos diversos espaços comunitários, integrando os saberes populares com conhecimento técnico-científico. Lembre-se, vocês representam uma ponte entre a comunidade e os serviços de saúde. E para desenvolver um bom trabalho, deve conhecer bem o seu território, identificar os problemas da sua comunidade e também suas potencialidades, ou seja, as capacidades de melhorias, devendo sempre estar atento às 5 ações que refletem a maioria das atitudes profissionais, conforme vou apresentar para vocês no slide.
Então, são essas ações. A primeira ação seria a ação do identificar, onde é necessário muita atenção a observar o que acontece com as famílias, identificando situações que interferem na saúde. Ao identificar situações de risco, você deve conversar com a pessoa ou familiares e, em seguida, encaminhar para a unidade de saúde. Nessa ação do identificar, que entra a importância do saber observar do agente comunitário. E muitas vezes, muitas famílias não vão se abrir, não vão se expor às situações que elas estejam passando para você. Então, cabe a você identificar uma possível situação de risco e também observar situações que podem se tornar situações de risco. A segunda ação seria a ação do encaminhar. Esse momento ele representa um elo de confiança que é criado entre a comunidade e a unidade de saúde. Em alguns casos, será necessário que conduza pessoas que não estejam em condições. Ou seja, nessa ação, você, ACS, que identificar um determinado indivíduo, uma pessoa debilitada, e você vê que essa pessoa precisa do encaminhamento, precisa ir até a unidade básica de saúde, então cabe a você conduzir essa pessoa até a unidade de saúde para que ela tenha um atendimento mais adequado, para que ela possa ser tratada. A terceira ação é o orientar. Para ter sucesso nessa ação, é muito importante que você saiba interagir com a comunidade. Ou seja, você tem que saber conversar, você tem que saber lidar com as pessoas, você vai vivenciar situações distintas, diversas, então você tem que saber se adaptar a cada situação, saber conversar com cada família, com cada pessoa de maneira diferente. Quarta ação é a ação do acompanhar, que é o estar próximo das famílias que necessitam de acompanhamento e que estão em tratamento médico. Após todo o processo, identificou, encaminhou, orientou, você vai acompanhar essa família, você vai fazer essas visitas e acompanhar o desenvolvimento da recuperação de determinada pessoa ou da família. A quinta ação é a planejar, que ao planejar seu trabalho, você consegue identificar e dar prioridade para aquelas famílias que precisam ser acompanhadas com maior frequência. Ou seja, não é que você vá deixar de lado certas famílias, mas algumas situações, algumas famílias, algumas pessoas, alguns indivíduos vão precisar de maior atenção devido à situação que ela esteja. Ela pode estar debilitada, muito fraca. Então é necessário uma maior frequência, um maior acompanhamento de você, ACS, para com essas pessoas. A partir da execução dessas 5 ações, a equipe de saúde conhecerá o estado de saúde dos integrantes da família e suas necessidades, aumentando e aprimorando as ações de cuidado à população, sempre solicitando o apoio de outros profissionais quando necessário, o que promove a qualificação do seu trabalho. Porém, você deve sempre incentivar a atuação popular na construção da saúde, explicando a todos o quanto é importante que participem das discussões sobre a saúde e o meio ambiente em que vive, ajudando assim a promover e a construir ambientes saudáveis. Prosseguindo com o nosso estudo, vamos conhecer agora um pouco da história do agente comunitário de saúde. Vamos aprender um pouco sobre a origem do ACS. Vamos entender como surgiu essa profissão e também aprender a história da formação de recursos humanos da saúde no Brasil. O trabalho desenvolvido pela ACS ajuda as pessoas a procurarem melhoria de qualidade de vida e de saúde por meio de ações individuais e coletivas, além de integrar a equipe de saúde à comunidade atendida, ou seja, aproximando-os, unindo o profissional e a comunidade. Os agentes de saúde que existiam no Brasil antes da profissionalização eram voluntários, apoiados por alguns estados e municípios, ou por algumas instituições não governamentais. Mas antes de falarmos especificamente sobre o agente comunitário, é necessário que vocês tenham uma noção de como aconteceu a formação dos recursos humanos na área da saúde, o RHS, no Brasil, que tinham pouca importância e repercussão no nosso sistema de saúde antes da implantação do SUS.
Ao final da década de 1950, iniciaram-se algumas análises estimuladas pela Organização Pan-Americana de Saúde. E nos anos 60, foram desenvolvidos estudos para identificar a situação da força de trabalho no setor. A partir de 1975, iniciou-se o processo de estruturação e institucionalização da área, e somente com a Conferência Nacional de Recursos Humanos para a Saúde em 1986 é que se definiu uma agenda específica para tratar dos principais problemas apontados, como a formação de pessoal, a baixa remuneração, a falta de qualificação, a falta de incentivos e condições desfavoráveis para o trabalho. Com a realização da Conferência Nacional de Saúde, os problemas se tornaram mais visíveis ainda, e houve uma melhor definição da estrutura necessária para a implantação do SUS, principalmente quanto aos recursos humanos necessários. Já na realização da segunda Conferência Nacional de Recursos Humanos para a Saúde, ocorrida em 1993, a principal necessidade apontada foi o desenvolvimento de um plano de carreira, cargos e salários. Em breve, vocês estudarão mais profundamente as políticas de saúde no Brasil. Mas no momento, que espero que compreendam, são todas as conquistas e dificuldades encontradas hoje, fruto da história do agente comunitário de saúde e de sua caminhada política e social ao longo dos anos. Antes da implantação do SUS, tínhamos um sistema de saúde com oferta reduzida de consultas e exames, que pagava os procedimentos de acordo com a quantidade e que atendia algumas pessoas desde que tivessem registro em carteira de trabalho ou contribuíssem mensalmente para a Previdência Social e anualmente revalidar suas carteiras de acesso médico. A proposta do SUS sempre foi de um sistema de saúde que desse atendimento a todos, sem discriminação, com ampla oferta de medicamentos, exames e especialidades, e que pretendesse pagar os procedimentos de tal forma que a qualidade estivesse acima da quantidade. Isso enumerando apenas as diferenças mais relevantes. Sendo assim, você começa a entender quantos problemas já foram enfrentados pelos profissionais de saúde que desejavam um sistema de saúde melhor para a população e quantos ainda virão. Passamos de um sistema de saúde restrito e excludente para um sistema universal e igualitário. E o que significa essa mudança? Significa que antes o modelo de atendimento à saúde oferecia alguns serviços, normalmente os mais baratos, e selecionava as pessoas que seriam atendidas por ele, de alguma forma, seja por mensalidades, normatização ou pré-requisitos, e que hoje atende a todas as pessoas que o procuram, independente de qualquer pagamento ou pré-requisito, oferecendo todos os serviços e procedimentos de saúde. Somando aos problemas apresentados anteriormente, durante a década de 90, temos a implantação de uma política econômica seguindo o modelo neoliberal, que significa uma economia que defendia a absoluta liberdade de mercado e a restrição à intervenção estatal sobre a economia, só devendo ocorrer em setores imprescindíveis e ainda assim no grau mínimo. O modelo neoliberal privilegia o Estado mínimo, ou seja, em busca da superação da crise fiscal no Estado, foram definidos programas de privatização e de terceirização, o que reduziu os direitos trabalhistas, intensificou a exploração da força de trabalho e reduziu os recursos destinados às políticas sociais. O significado disso tudo é que no exato momento em que tínhamos o início de um sistema de saúde se propondo a ser universal, igualitário e de direito de todos, a política econômica do governo retirou grande parte do financiamento destinado para a saúde e políticas sociais, freando a implantação do SUS. Ao mesmo tempo em que estávamos estruturando um sistema de saúde e necessitando de apoio financeiro para essa organização, tivemos uma política de governo que determinou uma violenta contenção de gastos. Portanto, eram dois caminhos opostos a partir da mesma questão, o SUS. Como o setor de saúde
pública tinha urgência em contratar novos profissionais de saúde para a composição das equipes de saúde, da família e também das unidades de saúde, o governo passa a estimular a flexibilização das relações de trabalho. Os municípios optaram por realizar contratações nesse modelo, substituindo os servidores públicos por contratados privados. Isso acarretou um conjunto de pontos negativos para os profissionais de saúde, porque aumentou ainda mais a diferenciação das formas de remuneração, diminuindo a valorização do trabalho desse setor e elevou a desigualdades sociais e econômicas. Em 2003, durante a Conferência Nacional de Saúde, foram levantados 10 eixos temáticos para serem discutidos e analisados, sendo que um deles era um trabalho na saúde, onde foi ressaltada a necessidade de educação contínua do trabalhador na área da saúde e demonstrada a não existência das relações de trabalho. Assim, foi criada a Secretaria da Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, dentro do Ministério da Saúde, que tem como função definir as políticas de formação, desenvolvimento, planejamento e gestão da força de trabalho em saúde no Brasil. Nessa secretaria existe o Departamento de Gestão e Regulação do Trabalho na Saúde, que discute o plano de carreira, cargos e salários e busca soluções para a fixação dos profissionais, diferenças salariais, formas de acesso na carreira, progressão, entre outras, iniciando uma melhoria na gestão dos recursos humanos na saúde. O principal objetivo desse departamento é criar uma identidade para o trabalhador da saúde, para que se sinta valorizado, trazendo muitos benefícios, principalmente para os agentes comunitários de saúde. Vamos agora falar da evolução do trabalho do agente comunitário de saúde na sociedade em que vivemos. Como já falamos, por um longo período, o trabalho semelhante ao do agente comunitário de saúde foi desenvolvido por voluntários de organizações não governamentais, instituindo-se depois como profissão em meio a profundas mudanças no sistema de saúde brasileiro, na implantação do SUS. Com a implantação de uma política na saúde que buscava romper com o modelo econômico existente, priorizando a atenção básica, além de atender às orientações neoliberais de combate à extrema pobreza, seguimos na busca de concretizar a implantação do SUS. Isso pode ser percebido ao analisarmos que, em 1999, havia aproximadamente 67 mil agentes comunitários trabalhando na saúde. E em 3 anos, esse número mais que duplicou, ultrapassando 143 mil agentes. No entanto, grande parte desses trabalhadores eram tratados como mão de obra barata e possuía vínculos empregatícios precários e de baixa qualificação, gerando grande satisfação com a profissão e alta rotatividade, o que certamente comprometeu muitas vezes o trabalho desenvolvido nas unidades de saúde e na estratégia de saúde da família. Em 2006, na terceira Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, grande parte das discussões foi dedicada aos problemas do agente comunitário de saúde. Foi percebida a necessidade do Ministério da Saúde responsabilizar-se pelos direitos trabalhistas dos ACS, incluindo-os no plano de carreiras, cargos e salários, abolindo a terceirização do serviço e fornecendo incentivo salarial condizente, dentre outras importantes necessidades apresentadas. Torna-se mais fácil trabalhar quando seus direitos são respeitados e os seus deveres estão bem definidos. O reconhecimento profissional faz-se necessário para que o indivíduo identifique-se como pessoa capaz e valorizada, antes de tudo, por si mesmo. Atualmente, o agente comunitário de saúde já possui um caminho construído social e qualitativamente, e deve sempre relacionar sua qualificação com o seu trabalho, para que os resultados sejam mais proveitosos para ele como indivíduo e como profissional. Essa qualificação deve ser mantida de forma contínua,
pois cada profissional de saúde que compõe uma equipe precisa saber que educamos muito mais pelo exemplo do que por palavras. Por isso, devemos estar continuamente atentos a nossos atos, revendo posturas e atualizando conhecimentos. O maior valor atribuído a um agente comunitário de saúde é a sua capacidade de ser um agente transformador, capaz de alterar a realidade da comunidade, de mobilizar pessoas, de incentivar a saúde e a educação, de promover segurança e justiça social, demonstrando a importante representação social desta profissão. A profissão de agente comunitário de saúde é ainda nova no SUS. Em função disso, percebe-se a existência de certas dificuldades no entendimento da identidade desses profissionais, pelas suas características de atuar como elo na ESF, que é a Estratégia de Saúde da Família, com a comunidade. Por esse elo, associam-se outros atributos, como a ideia de agente transformador, agente de mudanças e de profissional de saúde, dando a esse antigo usuário um novo status de prestígio por ser um intermediário das questões de saúde, mas também de sofrimento, pois percebe que apesar de agente transformador, não tem as ferramentas necessárias ou o conhecimento e nem todos esses atributos de mudanças que esperam sobre sua função. Pensando em todos esses atributos, deve valorizar o profissional do agente comunitário de saúde, pois diariamente esse profissional deixa a sua família para atender outras e sempre, dentro de suas possibilidades e capacidades, tenta resolver as questões existentes na melhor forma possível. Vou agora mostrar para vocês algumas atribuições do agente comunitário de saúde. Então, pessoal, é responsabilidade do agente comunitário realizar mapeamento de sua microárea, ou seja, você deve conhecer a sua unidade, conhecer a região onde você trabalha. Você vai fazer esse mapeamento através da visita domiciliar, você vai de casa em casa. É atribuição do agente comunitário cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro. Cadastrar somente as famílias que serão acompanhadas mensalmente. Eu vou falar mais à frente, mas em relação ao cadastro, vocês, ACS, visitarão as famílias mensalmente e caso a família recuse esse serviço, você deixa de visitar essa família e apenas num prazo de 6 meses, vendo se ela tem interesse ou não de voltar a ser visitada por você. É responsabilidade do agente comunitário identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco. Vocês lembram do início da aula as situações de risco, como o saneamento básico, gravidez, violência. Então, cabe a você identificar e observar famílias ou pessoas ou indivíduos que estão expostas a essa situação. Em relação à violência, muitas famílias não vão se abrir, vão se fechar em relação a essa situação, então cabe a você saber conversar, saber chegar até essas pessoas para que tenham uma melhoria em relação a essa situação. Aqui, pessoal, temos imagens em relação aos exemplos sobre situações de riscos. O primeiro exemplo, a imagem no superior à esquerda, temos em relação ao saneamento básico, uma situação de esgoto a céu aberto, onde não precisa nem discutir os riscos dessa imagem. Abaixo dela, temos o acúmulo de lixo. A gente está vivendo aí a era do Aedes, da Zika vírus, do chikungunya, da dengue. Então, o acúmulo de lixo representa um risco enorme, então cabe ao ACS observar essa situação. Superior direito, temos o exemplo de pessoas acamadas, ou seja, pessoas debilitadas que necessitam de uma maior atenção, de uma visita mais constante do ACS, chegando a alguns casos, acompanhar essa pessoa até a unidade de saúde. E embaixo, o caso uma situação de risco em relação à gravidez. Caso
fosse um exemplo, essa pessoa fizesse uso de bebidas alcoólicas ou do tabaco, seria uma situação de risco que seria observada pelo profissional, pelo ACS. Em relação ao que eu falei com você sobre as visitas, nos casos de visitas domiciliares, em que a família não quer receber a visita do agente, você vai fazer da seguinte maneira: você vai visitar essa família 3 vezes seguidas e, no caso da negação em todas, você vai levar um documento pedindo que essa família assine, liberando você dessas visitas. Você só vai voltar nessa residência no prazo de 6 meses. Caso essa família queira que você volte a fazer a visita, que não fique nesse período de 6 meses, ela deverá procurar a unidade de saúde, cancelando a negação em relação às visitas. Esse quadro, pessoal, aqui a gente encontra os profissionais da unidade de saúde. Então a gente tem o ACS, temos o auxiliar técnico em enfermagem, temos o enfermeiro, temos o médico, o agente de controle de endemias, controlar doenças, o cirurgião dentista, técnico em saúde bucal e auxiliar de saúde bucal. Aqui, pessoal, observamos então as ações que cada profissional deve exercer e que você é responsável. Ou seja, o ACS é responsável por realizar planejamento? Sim. O ACS, ele pode prescrever medicamentos? De forma alguma. Isso cabe apenas a alguns profissionais da unidade, como exemplo, o enfermeiro, o médico, o cirurgião dentista, mas com algumas ressalvas. Mas quem vai prescrever o medicamento vai ser sempre o médico. O ACS vai realizar visita domiciliar, vai realizar orientação sobre higiene bucal, vai escutar e acolher o usuário. É aquilo que a gente falou sobre saber conversar, você saber chegar até a família, você não chegar de uma forma muito bruta, ser muito brusco na forma de conversar com o indivíduo, que às vezes apenas no conversar, naquele momento ali, você já vê melhorias na pessoa. O ACS vai ser responsável por realizar cadastramento das famílias, realizar avaliação, realizar consultas médicas? Não é atribuição do ACS. Realizar consultas de enfermagem? Também não. Consultas odontológicas? Não é uma atribuição do ACS. Aplicação de larvicida? Não é uma atribuição do ACS. E, por fim, realizar ações de educação em saúde. É uma atribuição do ACS. A gente pode observar também, nesse quadro, as características que são comuns a todos os profissionais. A gente destaca aqui essa parte da tabela. Então, muitas atribuições são comuns a toda a equipe, toda a unidade de saúde. Então, você não vai apenas resolver essa situação, você pode trabalhar em equipe, você pode chegar até a unidade de saúde, aos seus companheiros, à sua equipe, e descrever a situação para ter um melhor resultado. Aqui, pessoal, a gente tem depoimentos de agentes comunitários. O primeiro depoimento está assim: ser ACS é, antes de tudo, ser alguém que se identifica em todos os sentidos com a sua própria comunidade, principalmente na cultura, linguagem e costumes. Precisa gostar do trabalho, gostar principalmente de aprender e repassar as informações, entender que ninguém nasce com o destino de morrer ainda criança. O segundo depoimento já foi em relação a situações de risco, onde vem dizer que situação de risco é qualquer tipo de perigo para a saúde das pessoas. Pesado que estamos chegando ao final de nossa primeira videoaula e vamos agora relembrar o que aprendemos hoje. Vamos fazer um breve resumo de tudo que já foi falado hoje. Assim como nas nossas outras aulas, também vamos fazer esse resumo. Nessa videoaula, tivemos a oportunidade de refletir sobre a importância do cuidado com as pessoas,
do quanto é importante ser um profissional de saúde atuante e positivo, e a certeza de que você é uma pessoa especial por estar ajudando a melhorar o sistema de saúde e nossa sociedade cada vez mais. Fizemos também uma breve introdução ao trabalho do técnico em agente comunitário de saúde, observando o seu perfil e destacando alguns pontos importantes no seu trabalho diário. Vimos como é fundamental o agente comunitário de saúde conhecer a sua comunidade, de modo a reconhecer as suas potencialidades e as suas necessidades, promovendo a integração entre a comunidade e os serviços de saúde. E por fim, conhecemos um pouco sobre a história da formação dos recursos humanos da saúde brasileira, sobre suas dificuldades e sobre suas conquistas. Lembre-se que conhecer a história ajuda a entender o presente e a melhorar o futuro. Nessa aula, verificamos também a continuidade da caminhada e das conquistas do agente comunitário de saúde para tornar-se um profissional reconhecido e valorizado, não apenas pela comunidade, mas principalmente pelos gestores de saúde, a partir do Ministério da Saúde até as Secretarias Municipais de Saúde. Agora, pessoal, vou passar para vocês o assunto do nosso fórum de discussão. Lembrem de participar dos nossos fóruns de discussão. Nos nossos fóruns vai ser sempre relacionado à aula do dia. E nesse primeiro tópico, ele vai estar da seguinte maneira. Acidente de trânsito acontece todos os dias e em todos os lugares. Alguma vez você teve a oportunidade de assistir a um? E aí, o que você fez? Como você se comportou? E hoje, se você revivesse essa situação, como você agiria? Então, pessoal, eu quero que vocês entrem lá na nossa sala virtual e comentem e deixem o seu comentário em relação ao nosso fórum de discussão. Muito bem, cursistas. Chegamos ao final de nossa primeira videoaula. Espero que tenham aproveitado ao máximo. E não se esqueçam, caso tenham dúvidas, entrem no fórum de Tira Dúvidas e deixem suas questões. Meu e-mail também está disponível, caso queiram esclarecer alguma situação. Até a próxima videoaula. Um abraço a todos. Tchau.